Fala, galera! Papo do Lobo, especialíssimo hoje. Tô aqui no CFZ, né? E para vir aqui não tem outro jeito. Tem que conversar com o homem, que agora também tem um canal que tá hiper, master, ultra bombando na internet. Vou deixar para falar do canal dele no final, obviamente. Mas primeiro eu te agradecer, galera. Eu sei que você tá aí com a agenda super apertada, mas pintou uma chance, você me chamou aqui para vir gravar o programa contigo. Obrigado mesmo, hein? Nada, você merece, é um prazer te receber aqui. Agora, lobo não come galo, não. Não, de jeito nenhum. Pô, galo deu muitas alegrias pro lobo, você quer saber? Legal, bom sucesso pra você aí, você merece, gente boa, do bem, gente do bem a gente atende qualquer hora. Obrigado, Zicão. Deixa eu te falar uma coisa, você, essa última temporada, a gente pôde acompanhar teu trabalho como comentarista no esporte interativo e vários jogos que você fez da Champions in Loco, a decisão inclusive, Real Madrid e Juventus, entre outros tantos jogos. Pelo que você está vendo que está sendo jogado aqui no Brasil, a diferença está muito grande do que é praticado aqui em termos de futebol do que é jogado lá fora? É uma diferença grande na velocidade do jogo, né? E também, em termos, isso tudo acarreta numa melhor qualidade, sem dúvida, né? Os campos e estádios maravilhosos, onde fica sempre mais fácil para qualquer tipo de jogador. E aquela coisa do jogador ir para dentro do campo pensando apenas em jogar bola e não em parar a jogada, fazer faltas, coisa que a gente vê demais aqui no Brasil. É o número de faltas nos jogos e a complacência dos árbitros em não punir certo tipo de jogada, passar a mão na cabeça. E isso tudo cada vez mais paralisa o jogo. Então, às vezes é duro que você comenta um jogo desse nível, que às vezes acontecem 12 faltas durante o jogo inteiro, aí chega de noite para tu ver um jogo daqui do Campeonato Brasileiro, são 40, 50 faltas, aí bola jogada 40 minutos, 50, então isso é muito ruim, né? Eu acho que a grande diferença, a meu ver, está sendo essa. E não só na Champions League, que a qualidade dos times é outro, é um nível bem mais elevado. Você vê isso na Copa UEFA, nessa de menor qualidade, onde a bola é jogada a velocidade muito grande imposta pelos times e todo mundo procurando jogar, em vez de não deixar o adversário jogar, né? Eu tenho, em relação ao que você está falando, eu tenho dois amigos, não são do meio do futebol, enfim, amigos particulares que estiveram recentemente na Europa e acho que eles foram ver um jogo do Real Madrid ou do Barcelona. O torcedor local que estava no estádio vaiou exatamente o antijogo, a cera do goleiro e jogador simulando faltas. Exatamente. Foi o único momento que a torcida que estava no estádio vaiou, porque eles lá não toleram isso. Não toleram isso, então e ali dá mais é um espetáculo, porque o torcedor é um dia de um evento, né? Então eles tratam isso como um evento. O cara vai, leva a família, ele almoça no clube, ele visita o museu do clube, ele, janta lá se for possível. Então o cara quer ver um belo espetáculo, paga caro por isso, ele quer ver um grande espetáculo. Então vai lá, pega um goleiro que começa a fazer cera. Aí o jogador simula uma falta ou que levou um pênalti, alguma coisa assim, ele não suporta isso. O torcedor espanhol, inclusive, é o zero e vezeiro em fazer essas coisas, né? Em relação... E pelo contrário, quando você joga bola, mesmo sendo adversário, ele te aplaude. Se for coisa maravilhosa, ele te aplaude de pé. Ronaldinho foi aplaudido de pé dentro do Santiago Bernabéu. Exatamente. Só para citar um exemplo, tem outros, mas esse aí O respeito é muito grande pelo atleta. A gente viu um jogo do Roma com o Real Madrid há pouco tempo, que nós estávamos fazendo lá, e o Totti, quando entrou no jogo, e poderia ser uma das últimas partidas dele pela Champions,
foi uma ovação lá do estádio todo, reverenciando ele pela carreira dele. Então, a gente fica feliz, né, de ver isso e os espanhóis, nesse ponto, eles têm um reconhecimento muito grande. Falando nisso, você teve na Itália recentemente. Até eu lembro que eu te mandei um vídeo que eu recebi. Você foi conhecer você teve em Udine. Você não ia lá há algum tempo, eu acho, né? Há muito tempo já. E foi conhecer o novo estádio da Udinese. Isso. Eu quero te fazer 2 perguntas. Eu sei que você foi ovacionado. Como é que você se sentiu naquele dia? E eu quero saber se o gol lá da curvazinha que tem o teu nome ainda está lá, foi mantido no novo estádio. A curva sumiu, né? Porque agora virou arena, né? Mas o mesmo pessoal continua lá, né? A curva norte da mesma turma continua lá. Hoje mais jovens, né? Os chefes lá são os filhos dos caras que eram da época. Mas ficou menor o estádio era uma capacidade de 50 mil pessoas, hoje está com 28 a 30 e não consegue ficar cheio, né? Inclusive naquele jogo deu 24, se não me engano, mil pessoas, porque era um evento em minha homenagem. Então foi muito bacana rever aquilo tudo, o campo excelente, né? A infraestrutura do clube toda, fiquei maravilhado, né? Porque com os campos de treinamento, eles mudam de roupa dentro do próprio estádio e tem um túnel que vai para os campos de treinamento, que era do lado. Maravilha. A gente na época treinava num campo muito velho e era muito ruim o campo, né? Então a infraestrutura, tipo de vestiário que não dava para você chegar lá, tomar um banho e ir embora rápido. Não dá para você ficar tranquilo, chegar cedo, bater um papo, não tinha como. Então foram dias atípicos pelas homenagens que foram feitas, né? Não foi homenagem só no estádio, foi homenagem na Câmara Municipal lá, e foi homenageado pelo prefeito, recebi a medalha da cidade. Um grupo grande de torcidas, eles se juntaram para fazer um jantar, que tinham mais de 500 pessoas, e tudo organizado pelo clube que leva o meu nome, né, que é o Arthur Zico de Orsária. Então eles é que coordenaram tudo, então foi bacana rever todo aquele pessoal. Foi uma homenagem que eu fico muito grato, porque a Udinese está completando 100 anos de existência, né? E pena que seja uma política apenas de formação de jogador e de vender jogador, e não a formação de uma grande equipe para disputar o campeonato. É verdade. O Udinese praticamente não disputa título. Mas você vê jogadores como Alexis Sanches, eles trazem jogador jovem que levam para lá, e depois, quando o cara está maduro, eles vendem para um caminhão de dinheiro, enche o caixa. Então, assim, o Alexis Sanches, tem o outro lateral direito da seleção chilena também, que jogou lá, Isla. Teve o Apiá, que acabou sendo meu jogador no Fenerbahçe, que depois de lá foi para a Juventus. Enfim, uma quantidade de jogadores que saem de lá e vão para grandes equipes, né? Como foi mesmo até no meu caso, né? No meu time, o Virdes saiu que era o centroavante, saiu para o Milan, foi artilheiro. O Mauro saiu para o Napoli, para o Juventus, e ganhou a Copa Mundial pela Juventus. O Miano foi para o Napoli, o Gerolin foi para Roma, o De Agostini foi para a Juventus e foi para a seleção italiana. Quer dizer, a Udinese sempre foi esse grande trampolim para as grandes equipes. Zico, você estava falando sobre as homenagens lá na Itália. Só uma curiosidade. Esse nome lá que tinha, né, na curva, que não é mais curva porque virou arena, foi depois que você saiu de lá, ou foi na sua passagem de lá que eles já colocaram essa homenagem para você no campo? Não, eu acho que foi na minha passagem. Na sua passagem, né? Porque ficou muito marcado
os gols que eu fazia de ir lá comemorar na curva, na né? curva. Que os jogadores praticamente não faziam muito isso, né? Entendi. Então eu saía, ia lá, inclusive teve um jogo contra o Roma que 1-0 gol seu. que deu até um problema, porque a gente vai comemorar e você naquela emoção toda lá, aí o pessoal te agarra e tal, e aí o Pruso, quando eu vou daqui, já arrumar confusão, achando que eu estava fazendo cera para poder, quer dizer, coisas, ainda mais ele, eu falei, pô, ainda mais você que faz gol, que vibra, vai pô, no você meio, no meio da galera, é verdade. preocupado lá no meio da galera, que se eu estou fazendo cera porque ganhando o jogo, para com isso, cara. Você foi nomeado recentemente para participar de uma comissão de atletas pelo governo federal. Eu queria saber no que consiste esse trabalho, Zico. Consiste de que essa comissão de atletas, né, que na época acho que quando foi criada, 30 e poucos atletas, ou até mais, não sei, e depois foi abaixando, e agora são 21. Então são diversas entidades que o governo instituiu, o governo não, a Secretaria de Esportes, né? Que eu já fui secretário e tal, então hoje é ministro, né? Então o ministro dos Esportes criou essa comissão de atletas para ajudá-lo a trazer projetos para a Secretaria, para o Ministério do Esporte. Então isso já existe há alguns anos, e algumas coisas já foram colocadas e foram aprovadas. Então, você que é? Os atletas representantes de diversas entidades, eu de cabeça assim não sei quantas são, eu sei que hoje tem a Leila, que é a primeira secretária, tem o Lars Grael, que é o vice-presidente, que eu estou na comissão, tem a Luísa Parente, eu vou esquecer nomes aqui, tem a Ida, que foi do vôlei, tem dos Paralímpicos, tem quase todas as entidades, tem do COB, o secretário que era o Luiz Lima, agora é o Rogério Sampaio, que passa a fazer parte também. Então, judoca. Então, esses atletas, acabou o mandato do Lars Grael, e aí eles vieram aceitar. Então eu já tive uma reunião, a gente vai ter a próxima agora em agosto, e dentro daquilo que foi colocado na última reunião, o principal ponto a ser destacado vai ser esporte na escola. Então cada um dá suas ideias, traz suas ideias, a gente pega aquilo ali, entrega para o ministro defender aquilo, né? Junto lá a quem de direito, né? Para tentar ser aprovada, como foi o caso da aprovação da lei do incentivo, que foi criada nessa comissão de atletas, a questão de um representante de um atleta hoje ter direito a voto nas federações e confederações. Então eu acho que é mais com esse trabalho, a gente não tem nenhuma ligação com a questão política, não, a gente está dando um auxílio ao Ministério do Esporte. Entendi. Eu estou falando isso, Zico, porque é o seguinte, a cada dia que passa, dá dó de quem, por exemplo, viu você jogar e tantas vezes no Maracanã. Eu posso falar muito em particular porque o Maracanã é meu caminho de casa. Então, assim, eu passo ali praticamente todo santo dia. Eu queria que você falasse como é que você está vendo. Você já falou um pouquinho lá atrás, mas a coisa não melhorou de lá para cá. Nada acontece. É uma inércia terrível. Vou falar muita besteira. E virou tudo ali agora. Maracanã virou tudo, pode tudo menos futebol. Então é uma vergonha isso tudo que está acontecendo, né? Eu mantenho a minha opinião de que deveriam juntar todos aqueles que são responsáveis pelo Maracanã e só saíssem dali como se estivessem numa cadeia. Na época eu até falei, vamos lá, o Bangu estava em moda, né? Vai para Bangu, todo mundo se reunir e só sai dali com uma decisão do Maracanã para o futebol, porque o Maracanã não é de ninguém. O
Maracanã é do povo. Já tiraram com essa nova estrutura, começaram a tirar o povo do Maracanã. Quer dizer, acharam que o povo é que tem que pagar uma conta absurda. Porque é o tal negócio, você faz um planejamento, eu acho que tipo de cara que ele pega o diploma e, pô, se você faz uma estimativa de 100 mil, pô, passa 120, tudo bem. Agora, vai para 240, aí tem que rasgar o diploma, né? Então, tem alguma coisa por trás, você é conivente com alguma coisa, e foi isso que aconteceu no Maracanã, né? Apresentaram uma conta e hoje é outra. Não só no Maracanã, mas tantas outras arenas e áreas olímpicas, essas coisas todas, né? Sempre um absurdo que é gasto. Não vamos gastar dinheiro público, no final vai tudo para o dinheiro público. Então, eu acho que é uma vergonha a gente ver o Maracanã com tudo aquilo que foi gasto, com toda a sua história do Maracanã, você não ter espetáculo no Maracanã de futebol. Porque lá não é para ter show, não é para ter outra modalidade, lá é para ter futebol. A história do Maracanã foi feita para jogar futebol. Todo mundo quer ir ali. Então que construa outras para suas modalidades. Porque a gente não vai jogar futebol no Sambódromo. Exato. A gente não vai jogar futebol, né, lá na HSBC ou no Velódromo, não vamos. Então a gente vai jogar futebol no Maracanã. Então o Maracanã é feito para futebol. E agora virou para tudo, né? Tudo pode... Você, na hora da parada do futebol, você fazer um espetáculo de uma coisa que possa ser importante para a cidade, como foi a vinda do Papa, como Sim. foi um cara como o Frank Sinatra, Sim. um Paul McCartney, próprio evento do vôlei e tal. Brasil União Soviética na época. Um show, né, de coisas como tinha antes a chegada do Papai Noel. Papai Noel. Você botava 100 mil, 200 mil pessoas lá dentro. Então, ali não vai atrapalhar o futebol. Agora o pessoal bota coisas que atrapalham o futebol, que não fazem futebol para fazer isso. Então, é duro você saber que, poxa, o Pelé perdeu seu tempo, teve lá o maior jogador da história, foi lá, tirou as medidas, botou o pé dele lá no Hall da Fama para todo mundo ver, e de repente esse Hall da Fama sumiu do Maracanã e ninguém sabe onde está. Então, por causa da Olimpíada? Que se dá na Olimpíada? A Olimpíada, quem vai ver a Olimpíada tinha que ver lá o porquê dele estar ali. Por que ele está ali? Ele só está ali porque aquele ali foi o palco do Pelé. Entendeu? Então ele tinha que ver isso aqui. E todo mundo arria as calças para tudo. Né? Mas por quê? Que tem alguma coisa no meio aí, né? E eu acho isso vergonhoso para o nosso país. E aí entregam da maneira que entregaram. Né? A gente foi triste porque eu vi de perto algumas coisas. Quando eu tive que fazer o jogo das estrelas, né? Que meu filho ficou estarrecido quando chegou lá para fazer a organização do jeito que estava. E a gente só conseguiu fazer porque a Casa Civil do governo do estado foi muito legal. E eles tinham direito a 2 datas e não tinham usado e cederam uma data, senão eu não poderia fazer o jogo das estrelas, porque ninguém queria assumir nada ali. Até para você pagar a conta de luz, ninguém sabia para quem pagar. Então, foi questão de segurança, questão de ajeitar o gramado, era a cadeira que tinha sumido, cadeira que tinha sido quebrada, refrigerado sumido, não podia... O negócio estava feio, né? Isso no ano passado. E agora você vê, né, essa coisa de você grandes clássicos, né, correndo risco e não podendo jogar, não chegando-se a um acordo de ter um Flamengo e Vasco no Maracanã, um Flamengo e Botafogo agora, e depois outros mais que poderiam ser jogados, o próprio Flamengo e Grêmio, sabe, de você poder, Palmeiras, jogar, onde o Flamengo... usando uma arena de 15 mil,
ele pode ter mais lucro do que se ele botar 25 ou 30 mil no Maracanã. É inacreditável. É inacreditável isso. Então, é uma questão que precisa ser estudada, porque o Maracanã é dos clubes, o Maracanã é do povo, o Maracanã é para isso, é para se jogar bola, e não para eles se sentirem donos e quererem que outros paguem a conta do erro que eles tiveram nesse novo estádio que eles construíram. E no fim, né, Zico, perde todo mundo, porque você falou agora, você citou o Flamengo e Botafogo, entre outros clássicos interestaduais, eu concordo, Flamengo e Grêmio, foi na Arena da Ilha, nada contra a Arena da Ilha, Não, nada contra. Flamengo e você Palmeiras. tem que ser, o Flamengo tá coberto de razão. Sim. Ele está tendo lucro, do jeito que está o futebol hoje, que ele faz um investimento dentro, ele tem que fazer investimento para lucrar, e não para dar prejuízo, né? Mas um Flamengo e Botafogo, semifinal de uma Copa do Brasil, Isso. semifinal, que vai classificar uma das duas equipes, já temos um time do Rio de Janeiro na final, mas um jogo como esse, com o mando do Flamengo, que ficou definido que ia ser o segundo, que poderia ser uma festa danada, 70 mil pessoas, vai ficar restrito a 15, 18 mil espectadores no máximo. O sentido é esse, as pessoas parecem que não entendem que está perdendo todo mundo, a comunidade de futebol está perdendo, né, Galo? Claro, e o Maracanã, ele, sabe, o torcedor se acostumou aí ao Maracanã, bem centralizado, acessível, agora ainda com mais condições de transporte. O metrô ficou bem mais fácil de ir. Então, cara, é duro você ver aquele estádio ali, daqui a pouco vai virar um elefante branco, né? Zico, seleção brasileira sempre foi em Copa do Mundo postulante a título, mas entra melhor do que estava em 2014, a Copa aqui, no nosso ambiente, com a nossa galera, lá longe, lá na Rússia? Ele entra, a meu ver, a seleção brasileira, meu palpite é que ela disputa a final. Eu acho que ela está num caminho certo, né? Ela conseguiu, se não acontecer nada, porque um ano muda muita coisa. E foi isso que foi prejudicial em 2014. Você acreditou no ano Nas de confederações, 2013, né? Exatamente. Então, eu acho que dentro daquilo que o Tite programou, que ele conhece, pelo o time que ele montou, pelo novo ambiente que está na seleção, eu acredito que o Brasil possa chegar muito bem com este plantel que está aí. Lógico, vai mudar 3 ou 4, mas aquela espinha dorsal que está hoje, eu acho que ele está muito bem servido, muito bem encaixado. Agora, tomara que esses jogadores continuem bem durante a temporada, porque isso foi a grande razão, no meu modo de ver, na minha análise pessoal, de que o Brasil de 2014 foi um Brasil que chegou aos trancos e barrancos na Copa. E todo mundo acreditou que aquele time de 2013 da Copa das Confederações, aí você vai ver, da Copa das Confederações, a Espanha veio aqui passear. Verdade. A Itália, a mesma coisa. Na primeira fase. Uruguai dançou logo depois. Foi mais ou menos, né? Cruzou com a Colômbia e caiu. Esse time, Itália e Espanha, dançaram na primeira fase da Copa das Confederações, da Copa. Todos os times que vieram aqui na Copa das Confederações, exceto o Uruguai, dançaram na primeira fase. Isso. Entendeu? Então, o pessoal se deixou muito levar. Estavam bem, o Brasil estava bem, sem dúvida. Mas os jogadores estavam bem. Mas 2014, de 2013 a 2014, o Júlio César foi parar no Canadá, o Daniel Alves fez a pior campanha dele no Barcelona, o Thiago Silva era o único que estava se mantendo numa forma, o Davi Luiz era reserva no Chelsea, o Marcelo era reserva no Real Madrid, o Paulinho se mandou da péssima no Tottenham, o Luiz Gustavo foi mandado embora do Bayern, né? A primeira providência que o Guardiola fez foi tirar ele. O Fred estava machucado aqui 2 meses antes da Copa, que ele melhorou. Aí o Hulk tinha brigado com o Spalletti lá na Rússia.
o Oscar era reserva no Chelsea e o Neymar, que estava jogando no Barcelona na ponta direita, com o Tato Martínez. É verdade. Então, essa era a seleção brasileira do time do Filipão, que era o time que ele achava que ia dar certo, né? E, coitado, ainda perdeu o Neymar numa situação daquela. Dos dois, o Thiago Silva, que estava bem, perdeu. E aí a coisa complicou, né? Esse 7-1 foi marcante, né, cara? Foi duro. Ninguém nem caiu no chão, pô. Eu não esperava, eu esperava um resultado ruim pro tranquilo para a Alemanha. Entendi. Mas não de 7, né? Uma catarse. Não, exatamente. Eu acho que chegando ali 3, 4, até poderia ir. Porque o Brasil estava dando muita chance, cara. O Brasil era melhor que tivesse sido eliminado logo pelo Chile e tal. Porque aquele final de jogo contra o Chile foi alucinante. A gente ficou ali, a bola não saía da nossa área e um desespero. E contra o México a mesma coisa, os caras chutaram mais de 20 bolas de fora da área. Você tem um bom chutador ali, então você pega uma Alemanha com a coisa meia torta, Davi Luiz jogando pelo outro lado. Querendo ser atacante. E aí, pô, os gols da Alemanha não aparecem nos vídeos. Aí então, cara, é lógico, né? Só podia dar. Você dá espaço e dá oportunidade para quem é bom, aí, meu filho, a tendência é tu levar uma goleada. Neymar no Paris Saint-Germain, para você, ele indo fará um bom negócio? Eu acho que bom negócio fará, né? Não, isso vai ser um negócio da China, de Paris. Esse é o maior negócio da história. Eu acho que dentro daquilo que ele almeja, ele tem que sair do Barcelona. Para ser o protagonista. Porque ele é protagonista. Só que já tem um protagonista e que tem uma história ali, que criou uma história ali. Então fica difícil para ele. Uma simples coisa que eu na transmissão lá do Esporte Interativo falava. O Neymar fez aquele gol lá de falta contra o próprio Paris Saint-Germain. Aí depois que o Messi voltou, eu falei pro André Henning, eu falei, olha, enquanto o Messi não fizer um gol de falta, o Neymar não vai bater mais uma falta. E não batia, cara. Por quê? Porque o outro, a não ser que o outro chegue lá como ele fez. Não, bate você. Exatamente. Senão ele não vai bater. E não bateu. Porque o cara começou a ver que o outro, naquele jogo, tomou para ele. Exatamente. Então você toma numa hora de responsabilidade, num momento que ficou marcado, e vai ser difícil aparecer uma outra situação como essa. Então eu acho que até mesmo para o Paris Saint-Germain, aquilo que o Neymar fez naquele dia, ficou marcado para eles, né? E eu acho que ele lá, num time bom, um time que a meu ver, o Paris Saint-Germain tem time para chegar na final, né? Pelos jogadores que tem time, só que é o tal negócio, né? Deu uma queda de pressão nos caras, que os caras não souberam conviver com aquela situação, né? Eles até aumentaram a vantagem. E aumentaram, e poderiam ter definido durante o jogo. O Di Maria e o Cavani tiveram 2 oportunidades para fazer o segundo gol ali, o terceiro gol. Então, pô, foi um negócio assim que foi... a meu ver, faltou aquela gana profissional ali do Paris Saint-Germain. Então, isso é o que falta deles. Porque o time, os jogadores que eles têm, com a chegada ainda do Neymar e de outros que possam ouvir, do Daniel Alves agora, eu acho que fica um time para disputar uma Champions League e ter o Neymar como grande protagonista, né? Deixa eu falar um pouquinho com você de Flamengo. Aliás, uma notícia que está pintando por aí, né? Que mas o Flamengo já afastou, lá no Palmeiras também já disseram, enfim. Você vê hoje o Flamengo desembolsando uma grana para ter o Felipe Melo no seu elenco? O Felipe Melo hoje é um jogador que poderia fazer parte ou faz falta ao elenco do Flamengo, Zico?
Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo tem muita dificuldade no meio-campo. Tá? Até hoje ainda não se firmou quem é o jogador titular absoluto do Flamengo no meio-campo. Quer dizer, de todos ali, pro Zé Ricardo, tem sido o Márcio Araújo. Né? Mas tem dificuldades ofensivas. Mas é o tal negócio, quando está o time do Flamengo perdendo, o primeiro jogador a sair é ele. Né? Tem saído aí. O Arão, que chegou a ser capitão, teve uma queda de produção, saiu. O Cuejá entra, fica aquela e tal. E eu acho que não vejo o Flamengo com mais ninguém com essa característica de meia. Tá? Um cara, eu acho que o Flamengo, se tivesse que investir, tem que procurar que é um meia que vai ser meu titular absoluto. Entendeu? Não pode ser um meia para compor elenco. Para compor elenco, o Flamengo tá cheio de gente lá. Então, tem que ser um cara que vai dar consistência, vai dar segurança, vai ser importante no ataque, que o torcedor assim, esse cara veio para fazer alguma diferença aqui. E que saiba fazer a transição de defesa para o ataque sem que esse jogador seja o meia que tem que, no caso, jogar lá perto do Guerreiro, porque é isso que acontece. Perto do Guerreiro que tem que jogar é o Diego mesmo, acabou. O Everton Ribeiro, quando joga ali, tem que ter um momento que a bola chega pelos cantos, o Flamengo tem que ter dois, como faz. Quando a bola está na direita, o Everton quase sempre chega na área, por isso faz muito gol. Falta um outro de trás, né? Como aconteceu, por exemplo, no lance do Corinthians, naquela bola que o cara chutou na trave, é aquilo que a bola vai para a direita, quase que sai gol contra, mas quem entrou, estava o Guerreiro, estava o Everton, quem era que estava lá pelo outro lado, e acho que era o Diego que estava lá pela esquerda, e o Everton Ribeiro entrou, então quer dizer, tem três. No momento que uma bola chega no fundo, você tem que ter dois na área e um ali no meio, cara. Tem que ser ocupado por três. E o Flamengo está cruzando muita bola com um cara só. Às vezes tem três lá na área pro Guerreiro, aí os caras cortam, tiram a bola. Tem que nego penetrar. Então a função do Diego ali é essa. Tem que chegar na área como ele chegou e teve para fazer o gol e já fez vários gols. Assim, a função do meio é essa. Armar aqui, na bola que chegou no canto, tu já arrancou para dentro da área. Para ajudar o teu centroavante e também dificultar a zaga, né? São 3 competições, né? Campeonato Brasileiro, o Flamengo está distante, o Corinthians abriu muito, não só em relação ao Flamengo, mas muito provavelmente vai fechar o primeiro turno bem distanciado do próprio vice-líder. Tem a Sul-Americana e tem a Copa do Brasil, que o Flamengo está numa semifinal contra o Botafogo, que é o clássico carioca. Você acha que o Flamengo belisca alguma coisa esse ano, Zico? Tomara, né? O Palestino deve passar, é a Chapecoense, né? Só para passar para Palestino, não, fecha. Não, fecha. Pois é. Então, eu acho que, e até mesmo a Chapecoense que vive um momento complicado em termos de equipe de resultados. Eu acho que nesse ponto o Flamengo está até bem, né? Se passando agora pelo Palestino. Agora, a Copa do Brasil, final é final, cara. E, Botafogo e tal, eu acho que do outro lado lá tem Grêmio e Cruzeiro. Eu acho que tá muito bem. Chegaram merecidamente essas equipes. Então, eu acho que não tem que abrir mão de nada. Tem que jogar em todos os sentidos para ganhar essa e continuar bem no Brasileiro. Tá? E o Flamengo está com um plantel para isso, né? Não pode dar bobeira que deu, como deu contra o Santos, que correu o risco de tá eliminado, né? Na Copa do Brasil tem até esse problema, né? Que a turma que chegou não pode jogar, né? Porque isso, não pode ser inscrito. Não pode ser inscrito, exatamente. Mas o Flamengo tem um plantel. É lógico que tem alguns que estão com problema, não conseguiram jogar ainda e vieram com problemas de contusão, então isso tudo atrapalha, né? Fala aí, como é que tá essa experiência do teu canal no YouTube? A gente percebe lá
fica te seguindo direto, tem os convidados que não é só gente da bola. E como é que você tá levando isso, que eu sei que para você é uma coisa nova, mas você está curtindo bastante, né? Tá muito legal, eu acho que o ambiente é gostoso, né? As amizades que eu fiz durante todo o meu período fez com que a gente pudesse convidar e as pessoas se sentissem bem felizes fazendo aqui a reportagem. No início fica todo mundo apreensivo, né? Porque principalmente jogadores de futebol atuantes, porque eles acham que você vai ficar espetando ali ou tentando criar polêmica de alguma coisa, e depois que vê que o negócio é mais relaxado, é mais para você contar história, é mais para o pessoal se divertir, e coisas que ninguém contaria no meio da bola. Então a coisa, os papos ficam mais leves. E aí o cara que vê e é convidado, aí ele vem bem relaxado, né? Sabe que aqui a intenção não é essa. Então, eu acho que os papos têm sido muito bacanas, as pessoas têm gostado muito, né? A garotada, impressionante, né? Uma faixa etária de 14 para 9 anos, cara, é impressionante. É a galera que curte o YouTube. É a galera que curte o YouTube, a galera que curte aí esses caras que estão fazendo sucesso. E a gente está com uma produção legal, né? Então fica uma coisa dinâmica e engraçada, e é legal. E pessoal, a gente sacaneia daqui, sacaneia de lá e tal. Mas o youtuber é o Bruno Torelli, né? O famoso Vegeta. Sobrou pra você, Bruno. Não, o Vegeta é campeão, é gente boa. E diz uma coisa, fala aí, vende teu peixe, a periodicidade dele, ele é semanal? Cada semana a gente apresenta 2 programas. Tem um dia? Tem segunda-feira às 11 horas e quinta-feira às 11 horas. Segunda aí e quinta. A gente tem programa inédito. Tem cada hora a gente já tem adiantado muitas gravações, né? Já os programas, né? Você vê que a gente chamou gente do pagode, grupo de pagode, sambista, atores, esportistas de outras modalidades, jornalistas. Aí a gente vê outras ações de outros canais do YouTube. Aí tem o Desafio da Gaveta lá, que o Pet, veio o Juninho, agora vem outro para estar aí. A gente vai gravar também com o cara do Kickers. E são situações legais e que tem dado bastante resultado, né? O nosso aqui, esse papo do Lobo com o Galo, com o Zico, é sempre inédito às sextas-feiras. Então, brevemente, numa sexta-feira, esse bate-papo aqui super especial vai estar indo ao ar. Zicão, obrigado. Beleza, foi bom aí, sucesso. Obrigadão mesmo, tá? Manda brasa. Fique com o Lobo, né? Toma aí. Esse foi o papo então com o Zico, aqui no CFZ. E você sabe, toda sexta-feira, quem está nos acompanhando aqui tem sempre um convidado super especial. Por enquanto está sendo a maioria da bola, mas daqui a pouquinho tem esse lado aí, tem alguns artistas que já foram convidados, enfim, gente da música também. A gente vai ampliar esse leque aí, porque tem muita gente que gosta de futebol, que não é só o futebol não, minha gente. Muito Arquibaldo, muita gente que era Geraldino na época, que viu o Zico jogar, quer bater esse papo aqui com a gente, falar muito dele também e de outros tantos que abrilhantaram o nosso futebol, tá bom? Um abraço, gente. Valeu, Galo. Alô, Sérgio.